Vou fazer uma pergunta corajosa e você responde corajosamente. Quem aqui está sofrendo por alguma coisa? Levanta a mão. Pode baixar os braços. Está na hora de crescer. Está na hora de crer com todas as nossas forças que, em primeiro lugar, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Diz comigo bem forte: tudo concorre para o bem. Isso, eu digo e você repete bem forte: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo é tudo. Esta dor, este sofrimento, pensa nele agora. Qual é a tua dor, o teu sofrimento? Esse que você quer pedir, inclusive você já pediu para Deus muitas vezes para que Ele te livrasse de uma vez por todas. Você diz: meu Deus, me livra desta dor. Eu estou te convidando hoje a crescer como filho de Deus, a imagem de Jesus Cristo, a imagem de Deus Pai. Diz comigo bem forte: neste sofrimento, nesta dor, Deus tem para mim um grande bem. Olha, eu não sei se você acredita nisso, mas esta é a verdade. Esta é a verdade, e a tentação tem feito com que todos nós detestemos as nossas cruzes, embora elas sejam todo o bem que nós necessitamos. O que a tentação tem feito com você é fazer com que você deteste a cruz que pode te salvar. Preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo, porque Deus quer dar uma virada radical na sua vida de santidade, no seu amor concreto a Jesus Cristo. A cruz que Deus te deu é a tua salvação. Pode ser que ela seja alguém, pode ser que ela seja uma circunstância, pode ser que ela seja uma dor interior que você vive, algo que você nem revela para os outros. Santa Teresa de Ávila, ela era tão consciente disso, que ela diz assim: todas as vezes que nós fazemos um grande bem a Deus, e na verdade ela nem diz um grande bem não, eu que exagerei agora, tá bom? Vou tirar até o grande, porque na verdade ela diz assim: todas as vezes que você faz um bem a Deus, Ele lhe retribui com uma cruz. Por quê? Porque Deus sabe que somente assim somos salvos. E nós não queremos sofrer, esta aqui é a verdade. Nós queremos em tudo parecer com Jesus Cristo. Porque de fato, o amor, ele tem a capacidade de fazer com que nós desejemos ficar cada vez mais parecidos com aquele que amamos. Por exemplo, eu amo muito o Padre Jonas. Amo com amor filial. Já tive a possibilidade de dizer que o amo, e o amo com a minha vida, com as minhas atitudes. E porque eu amo, gosto de ficar parecido com ele. E para mim é um baita de um elogio se alguém diz que em alguma coisa eu me pareço com ele. Eu fico contentíssimo. Por quê? Porque o amor tem a capacidade de fazer com que aquele que ama deseje cada vez mais ser parecido com o ser amado. E eu sei que nós amamos Jesus, mas em tudo nós queremos parecer com Jesus Cristo, mas não queremos ser Jesus sofrido, não queremos ser Jesus desprezado, não queremos ser Jesus esquecido, não queremos ser Jesus crucificado. E uma grande prova, os santos dizem isso, grandes santos como
Santa Teresa, como Santo Afonso de Ligório, diz que uma grande prova de que amamos de fato a Jesus não é simplesmente sofrer por causa dele, é mais do que isso, é desejar sofrer com ele. Nós estamos num tempo muito propício de caminhar com Jesus em suas dores, em seus sofrimentos, e por isso nós precisamos hoje e daqui para frente crescer amadurecendo o nosso amor a Jesus, porque não é possível a gente amar alguém inteiramente e dizer para esta pessoa que esse aspecto da sua pessoa eu amo e desejo imitar, como o poder de realizar milagres, como ser cheio do Espírito Santo, porém carregar a cruz, sofrer, ser humilhado, não ser compreendido, não, isso de Jesus eu não quero imitar. E a obra de Deus em cada um de nós vai exatamente nesta direção. O paraíso nos será dado justamente quando nós formos no ponto em que Deus determinou para nós, semelhantes a Jesus Cristo em tudo, em tudo. Algo que nos ajuda muito também é compreendermos uma das realidades mais lindas que a Bíblia nos apresenta, que é esta: o céu é a nossa pátria. Vamos dizer bem forte comigo? O céu é a nossa pátria. O céu é a minha pátria. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que Deus preparou para mim e para você um lugar de eterna felicidade, de eterna paz, de eterna alegria, e é eterno mesmo. A gente vê pessoas que vivem muitos anos e a gente diz que viveu muito, mas não tem nada a ver com a eternidade que Deus tem para nós. Deus tem para você um lugar de eterna paz e alegria. O céu é a minha pátria. Quando eu digo que o céu é a minha pátria, eu digo que lá é o meu lugar, que lá é o meu lugar, e eu estou dizendo então que aqui não é o meu lugar, eu estou aqui de passagem. Então eu concluo que é loucura buscar a felicidade aonde ela não está. Eu não estou dizendo que aqui nós não somos felizes, e nem estou dizendo que aqui nós não já vivemos as realidades próprias do reino de Deus, que um dia viveremos para toda a eternidade. Mas a palavra de Deus nos diz, e São Paulo nos impulsiona mais ainda, em Colossenses 3, logo no início do capítulo, quando ele diz que no alto está a nossa meta. A nossa meta está lá no alto. Isso quer dizer que o meu objetivo é lá está a minha vida, lá está o meu tesouro, como a gente canta. E nós todos insistimos em buscar uma felicidade eterna no lugar onde felicidade eterna não existe. Depois a palavra de Deus vem e também me diz que para entrar no reino dos céus é preciso passar por muitos sofrimentos. Quem disse isso? Os apóstolos. Os apóstolos, justamente enfrentando todas as adversidades próprias daquela primeira comunidade cristã que iniciava, diziam que era preciso passar por tribulações, por sofrimentos para entrar no reino dos céus. Esses dias eu fiquei muito espantado, lendo um livro que Eliana está lendo, que quase sempre ela vem e lê alguns trechos bem especiais para mim. Nesse livro tinha uma citação do livro de Jó, capítulo 2, versículo 10, que Jó, quando começou a viver todos os seus sofrimentos, e alguém, que eu não me lembro agora, chega e diz para ele: ô Jó, e o teu Deus? E incita Jó a revolta, a ficar contra Deus. Jó faz a seguinte pergunta, preste atenção: de Deus eu recebi
tantas graças, por que não de Deus eu vou receber também as desgraças? Aquilo lá foi uma pancada aqui dentro de mim, pelas coisas que também tenho vivido, uma vez que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E é claro que Jesus, no Evangelho, a respeito de nossas cruzes, o que ele diz? Ele diz que é preciso que, para que nós sejamos fiéis seguidores seus, precisamos cada um de nós tomar a cruz e segui-lo. Somente que a verdade é que ninguém quer sofrer, e a cruz significa sofrimento. Nós andamos com a cruz em nosso peito. Eu tenho também uma cruz aqui comigo, você deve andar com ela, ou você deve ter em sua casa. Mas e na hora em que a cruz pesa sobre cada um de nós, porque a cruz é pesada, a gente rejeita. O grande segredo em tudo isso está em não arrastar a cruz. Você tem cruzes? Abrace a sua cruz. Abrace. Ela vai se tornar mais leve. Enquanto teimamos contra a obra de Deus em nós, porque esta, acima de tudo, foi a obra de Deus em seu Filho Jesus, que precisou sofrer, e sofrer a cruz mais horrenda, e que não chega nem aos pés da cruz que passamos cada um de nós. Enquanto nós simplesmente arrastamos as nossas cruzes, cada um de nós já começa a ver o resultado disso na própria vida, não é? Quem arrasta a cruz, vive arrastando um peso. A vida cristã que não acontece, porque da vida cristã parece que queremos tudo, menos a cruz. Somente que não existe vida nova sem a cruz. E eu estou falando desta cruz que você vive agora, desta situação, desta pessoa que você já compreendeu que Deus lhe deu para que você fosse melhor. E o que o Senhor pede de cada um de nós? Pede que nós não somente aceitemos as nossas cruzes, mas que nós a abracemos, porque somente assim ela fica leve. O que significa concretamente para o cristão abraçar a cruz? É muito concreto, meus irmãos. Abraçar a cruz significa amar a Deus nos sofrimentos. Ao invés de revolta, amor. Quantos de nós nos distanciamos do amor de Deus? Quantos de nós nos distanciamos da oração? Quantos de nós nos distanciamos dos outros, nos escondemos, porque estamos sofrendo? Nesta hora é preciso abraçar a cruz. E abraçar a cruz significa amar a Deus nos sofrimentos. E sem escolher quais sofrimentos. Santo Afonso de Ligório, ele fala que agrada muito a Deus aceitar os sofrimentos que a vida nos proporciona por amor a Ele. E nós sabemos que isso é loucura, porque o que o mundo está pregando por aí? É uma vida fácil, e todos nós queremos encontrar a solução mais fácil. Para quê? Para que nós nos sintamos aliviados de nossas dores, remédios para aliviar as nossas dores, palestras para aliviar as nossas dores, exercícios físicos para aliviar as nossas dores, exercícios mentais para causar todo alívio. E o mundo está aí cheio de opções para que nós nos livremos de nossas dores, enquanto hoje Deus está nos mostrando que elas são na verdade um grande tesouro. Existe uma beata, chama-se Santa Ângela de Foligno. Ela dizia assim: se os cristãos, se nós compreendêssemos o valor do sofrimento, o sofrimento iria ficar um objeto de roubo.
nós iríamos roubar dos outros a oportunidade de sofrer. São João Crisóstomo, sabe o que ele dizia sobre o sofrimento? Ele dizia que quando um homem é muito bem sucedido, por exemplo, quando um homem ressuscita mortos, este homem na verdade torna-se um grande devedor de Deus, porque Deus lhe deu este dom, esta graça de ressuscitar mortos, ao passo que, quando Deus permite ao homem o sofrimento, aí Deus é que se torna devedor dele. Se você sofre, valha-se agora da palavra deste santo, e em primeiro lugar, não jogue fora os seus sofrimentos. Abrace a sua cruz, e abraçar a cruz concretamente, eu repito, significa amar a Deus nos sofrimentos, significa não rejeitar a Deus, significa, e porque não rejeito a Deus, significa que eu não vou abrir mão da minha vida de oração, eu não vou abrir mão dos sacramentos, eu não vou me revoltar. Uma vez nos sofrimentos, abrace a sua cruz, amando a Deus no seu sofrimento. É assim que concretamente nós abraçamos a nossa cruz. E uma vez que não nos fechamos para Deus, não se feche também para os outros. Quantas pessoas de cara feia porque sofrem? Quantas pessoas no direito de se isolar dos outros porque estão em sofrimento? Porque de fato existe uma grande tentação que quer contradizer exatamente aquilo que nós dissemos agora há pouco. O céu é a nossa pátria. Eu gosto muito de dizer e de lembrar, na verdade, a todos nós, aquilo que nós rezamos quando dizemos a Salve Rainha. Vamos rezar juntos? Você reza bem alto, tá bom? Salve Rainha, Mãe de misericórdia, a vós bradamos, pode parar aí mesmo, pode parar, pode parar, pode parar, a vós, aonde é que nós estamos? Gemendo e chorando, aonde? Neste vale de lágrimas. Que vale de lágrimas é este? Que vale de lágrimas é esse que a gente reza? Talvez você reze já há tanto tempo, não é? E não se deu conta que você rezava assim. Gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Este vale de lágrimas é a nossa vida. É a nossa vida, é esta passagem aonde cada um de nós está, justamente porque o céu é que é a nossa pátria. Gente, vale de lágrimas é vale de lágrimas. Se a sua vida tem sido um vale de lágrimas, é exatamente a vida, quem sabe através de tantas situações, até por vezes muito difíceis, que Deus está lhe dizendo que o céu é que é a sua pátria, e que existe a cruz, que é para nós o passaporte, digamos assim, para a eternidade. Vocês sabem a historinha daquelas pessoas que quiseram se livrar da sua cruz, não sabem? Várias pessoas que receberam uma cruz e receberam de Jesus a ordem de carregar a cruz em direção ao céu. E eram cruzes. Gente, cruz é dor, cruz é peso, cruz é sofrimento. E Jesus disse: carregue a sua cruz, assuma a sua cruz, não renegue a sua cruz. E as pessoas puseram então em suas costas a cruz e foram carregando. Como o peso de fato acontecia, alguns, por muita esperteza, porque queriam chegar na frente, encontraram maneira de ir tirando um pedacinho da cruz. Vou tirar aqui só uma lasquinha da cruz. Para quê? Para que ela fique um pouco mais leve. Outros encontraram outras maneiras de trocar a cruz com o outro. Olha, a tua cruz está mais leve, troca comigo. Passa a tua cruz para mim que eu passo
a minha para você, que tem essa história, né? Da gente dizer, você não sabe a cruz que eu carrego. Você já vai entender já já. Porém, chegou um momento na caminhada em que eles estavam exatamente no lugar parecido com esse, como eu estou agora, que era um precipício. E lá do outro lado estava a eternidade. E eles perguntaram entre si, como é que nós vamos fazer agora para passar para o lado de lá? E foi Jesus mesmo quem falou, dizendo, esse é o momento de você então usar a cruz que você carregou durante toda a sua vida. Põe a cruz desse lado para o outro, caminhe sobre ela e você chega à eternidade que eu tenho para você. Você já sabe o que aconteceu com aquelas pessoas que ao longo do caminho foram diminuindo o tamanho da cruz. Quiseram lá na hora destrocar a cruz, quiseram colar a cruz de novo, quiseram voltar ao tamanho, quiseram encontrar quem sabe um outro caminho, mas não era possível. Só era possível chegar à eternidade caminhando sobre a própria cruz. E o que na maioria das vezes nós fazemos com as nossas cruzes? Nós pedimos, Jesus, livra-me desta cruz. Eu não aguento mais carregar esta cruz. Uma vez eu vi uma senhora apresentando o marido assim, quero te apresentar minha cruz. Com desprezo, com ironia, mostrando o sofrimento injusto que ela passava, mas era a cruz, e a bendita foi tão assim, falou com tanta propriedade que ela disse, quero te apresentar a minha cruz. Não despreze a sua cruz, não despreze a sua dor. O seguimento de Jesus está inteiramente ligado ao fato de carregarmos a nossa cruz. Com tudo o que Jesus nos diz, Ele fala. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Aqui tem um trecho de São Felipe Neri, que fala sobre o como então carregar esta cruz. Preste bem atenção, é a sua vida agora, é o seu dia a dia. Ele diz assim, neste mundo que nós vivemos, não existe purgatório. Purgatório só na eternidade. Purgatório, céu e inferno, isto é, eternidade com Deus, eternidade sem Deus. Quanto a esta terra, neste mundo, São Felipe Neri diz, neste mundo não há purgatório, ou é paraíso, ou é inferno. Agora vamos ver onde é que você está, tá bom? Porque ele está falando de nossas situações, preste atenção. Os que suportam com paciência os sofrimentos desta vida gozam do paraíso. Quem assim não o faz, sofre o inferno. Aonde você está hoje, diante dos seus sofrimentos? Você vive céu ou você vive inferno? Quem define isso é a paciência. A paciência que também, segundo a palavra de Deus, produz em nós uma obra perfeita. É a carta a Tiago, capítulo 1, versículo 4. A paciência que produz em nós esta obra perfeita. Só que nós não somos impacientes. E prestem bem atenção. É com a prova do sofrimento que no reino de Deus se distingue a palha do trigo. Eu repito,
é com a prova do sofrimento que no reino de Deus se distingue a palha do trigo. Quem sofre com paciência, quem sofre assumindo a cruz, e você já entendeu, não é? Assumir a cruz significa amar a Deus aí, neste sofrimento, amando quem te faz sofrer, não virando as costas. Eu repito, no reino de Deus, a gente sabe quem é palha e quem é trigo, com a prova do sofrimento. Quem é paciente, quem ama, quem espera, quem reza, quem se cala quando é preciso calar, quem adora a Jesus, quem serve ao Senhor na dor, é trigo destinado ao céu. Na prova do sofrimento, quem se irrita e vive irritado, não é paciente, mesmo que seja um corajoso, porque a palavra de Deus também diz que para Deus mais vale um homem paciente do que um homem corajoso. No reino de Deus, na prova do sofrimento, quem se irrita, quem blasfema, quem volta as costas para Deus, quem fica impaciente e volta as costas também para os irmãos, é palha destinada ao inferno. Dureza, né, meus irmãos? Mas ao mesmo tempo, que maravilha! Que maravilha, porque eu quero ser trigo destinado ao céu. E se nós formos ver no concreto da vida, sofrimento, a gente precisa procurar, gente? Você precisa procurar sofrimento por aí? Precisa? Eles vêm, não é? E vêm com uma facilidade enorme. Às vezes a gente tem até a impressão de que, se livrando dos sofrimentos, ou daqueles que são os de agora, nós estaríamos nos livrando de todos os outros. Que Deus dê um basta no nosso sofrimento. Chega, por hoje chega. Às vezes até nós precisamos, temos até a impressão, porque pedimos para que Deus nos livre dos sofrimentos, que eles acabaram. Ilusão nossa, é ou não é verdade? Mais cedo ou mais tarde, eles voltam. E ninguém precisou procurar por eles. É ou não é verdade? Eles chegam. Chegam aqueles que todos conhecem, pelos quais nós passamos. E as pessoas dizem: puxa, coitada de você, está sofrendo. Aí a gente fica dodói. Ou existem aqueles sofrimentos que eu acredito que são os mais difíceis, porque os mais difíceis são aqueles que as pessoas não veem. A gente vive dentro de nós, muitas vezes nos consumindo, nos corroendo por dentro. E a nossa vida é isso. É por isso que talvez há muitos anos você reza Salve Rainha, falando desse vale de lágrimas no qual você vive, e hoje você reconhece que de fato tem sido assim. Agora, afinal de contas, para que servem os sofrimentos? Foi Deus que inventou o sofrimento? Foi Deus? Não, não foi Deus. O sofrimento veio até nós por causa do pecado. O pecado que nos colocou nesta situação. O mesmo Santo Afonso de Ligório diz assim: a situação dos que são justos na terra é sofrer amando, e as situações dos justos no céu é gozar amando. Por enquanto que não estamos no céu, a nossa situação aqui é sofrer amando. E por que o sofrimento? O sofrimento é algo terrível que ninguém quer, que chegou até nós por causa do pecado que causou esse estrago inteiro na humanidade inteira, na criação inteira, trazendo tanto sofrimento. Por quê? Porque justamente pelo sofrimento e pela obediência ao sofrimento, Jesus salvou a mim e a você pela cruz. Foi pela dor que Jesus nos salvou. Então o que foi que Jesus fez
com este sofrimento que eu vivo, com este sofrimento que você vive, Jesus tornou divinos nossos sofrimentos. Jesus tornou redentor os nossos sofrimentos. Por isso que quem sofre carregando a sua cruz tem certeza de ressurreição e de vida nova, porque nós estamos fazendo algo que a igreja nos convida a viver, que é completarmos em nós os sofrimentos de Cristo. Inclusive São José, a devoção a São José, o santo que nós estamos celebrando nesse mês de março, São José fala que, quanto aos sofrimentos, ele tem duas funções bem importantes na vida de José. Uma é aumentar os seus méritos. São Felipe Neri diz assim, olha que coisa mais linda: cada provação que eu venço, amando a Deus nesta provação, cada sofrimento que eu venço é uma coroa que eu recebo no céu. Olha que maravilha! Nós não seremos coroados no céu uma vez só, não. Cada dor que vencemos, cada tentação que enfrentamos, que suportamos, que rejeitamos, significa uma coroa no céu. Por isso que a devoção a São José nos ensina a crer que os sofrimentos estão aqui para aumentar em mim os méritos diante de Deus. Os méritos todos que serão levados em conta no dia em que eu serei chamado diante de Deus para o meu julgamento pessoal e para o julgamento universal. E são dois pontos, um é esse. O segundo é que os sofrimentos estão aí para nos purificar dos nossos pecados, das nossas limitações. Vamos ser bem sinceros. Olha o bem que tem feito os sofrimentos pelos quais você tem passado. Com sinceridade. Fez de você mais misericordiosa, não fez? Tirou muito do seu coração de pedra, lhe dando um coração que tem misericórdia dos outros, porque você sabe também daquilo que você é feito, daquilo que você é feita. Olha como os sofrimentos pelos quais você passa têm feito de você também mais realista. Muita fantasia saiu da sua cabeça, não é? Hoje você vê a vida exatamente como ela é. Quantos voltaram para Deus porque exatamente sofreram? Santa Teresa d'Ávila diz assim, ela conta que um dia ela sentiu Jesus lhe dizendo desta forma ao seu coração: fica sabendo, minha filha, que as pessoas mais queridas de meu Pai são as que são mais afligidas com os maiores sofrimentos. Fica sabendo que as pessoas mais queridas de meu Pai são as que são mais afligidas com os maiores sofrimentos. Por esta razão, Teresa, quando se via em algum sofrimento, ela dizia: eu não o troco pelo maior tesouro que existe no mundo. São Francisco de Assis diz que nos dias em que ele não sofria por amor a Deus, ele tinha medo que Deus houvesse esquecido dele. Os santos compreenderam que em nossas dores, na verdade, existe um grande tesouro. E qual é a tentação? A tentação instigando a nossa humanidade, mas instigando-nos também o nosso coração de filhos de Deus.
é rejeitar toda a dor, porque eu não quero sofrer. Eu posso testemunhar que a partir da enfermidade da Eliana, aliás, desde o ano de 97, quando meu pai suicidou-se, depois logo em seguida a morte do pai da Eliana, depois quando nós estávamos começando o ano jubilar, que eu pensei que ia ser o ano mais feliz da minha vida, logo em dezembro a notícia que Eliana estava com câncer. Depois uma outra enfermidade que eu passei, que nem todos tiveram conhecimento, mas que eu precisei até fazer uma cirurgia para saber o que estava acontecendo comigo, que os médicos não identificavam. Tinham medo também de que na época eu estivesse com câncer. Agora esse acidente que eu passei, que eu sofri no dia 20 de dezembro, e somente hoje consigo voltar aqui na Canção Nova. Que benefícios na minha vida. Que benefícios na vida da Eliana. Por quê? Porque no sofrimento, quando nós amamos a Deus, Deus nos purifica. E o que é purificar? Purificar é em nós queimar a palha que existe em nós. E o que é a palha? A palha é a minha sensualidade, a palha é a minha impaciência, a palha é o meu nervosismo, a palha é o meu orgulho, a palha é o meu autoritarismo. E qual é a sua palha? A palha é a sua indiferença? A palha é a raiva que você sente porque as coisas não dão certo na sua vida? E eu vejo em mim, nesses últimos anos, Deus, num batismo de fogo em minha vida, queimando em mim toda a palha. A palha da revolta. Deus queimando em mim a palha da tristeza. Por uma única e simples razão. Carregar a cruz é amar a Deus nos sofrimentos. Graças a Deus mesmo, isto é algo muito concreto. Muito concreto. Eu sei que nós estamos num tempo especial para que ofereçamos ao Senhor nossos sacrifícios. Porém, uma coisa eu acrescento para que nós cresçamos mais ainda. Existem sofrimentos, preste atenção, ou penitências, digamos assim, que talvez você tenha escolhido viver nesse tempo da quaresma, nesse tempo da sua vida. E isto é importantíssimo. São os jejuns que você faz, são as abstinências que você faz. Tudo isso é importantíssimo para o seu crescimento, para a sua purificação também. Agora preste bem atenção. Existem sofrimentos que você não escolheu, mas que eles te visitam, não é verdade? Você não escolheu passar por certas situações que hoje fazem com que você sofra. Deus se alegra das penitências, dos jejuns. E embora fazendo tudo isso, mesmo fazendo tudo isso, não rejeite os sofrimentos que você não escolheu. Esses, se você os vive por amor a Deus, com amor a Deus, esses agradam muito mais ao Senhor. Os grandes santos dizem que um
graças a Deus em meio à dor, vale 1000 vezes mais do que uma ação de graças em meio a uma grande alegria, em meio a uma grande vitória. Em tudo isso que eu estou lhe trazendo, nós não somos sofredores, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Mas aonde é que está a nossa vitória? Os discípulos, os apóstolos, os discípulos, aqueles que estavam ali seguindo a Jesus nos seus 3 anos de pregação, eles também se escandalizaram quando viram que Jesus caminhava em direção a uma cruz. Eles se escandalizaram quando viram Jesus que caminhava em direção a um grande sofrimento. Era como se Jesus dissesse a eles, e hoje dizendo a mim: olhe, prestem atenção, o mestre que vocês seguem, ele caminha em direção a uma cruz. Eu não sei por quais caminhos Deus chegou até você, eu não sei em quais circunstâncias Deus foi lá e encontrou você. Eu imagino que Deus te presenteou com muitas graças para que você resolvesse assumi-lo e colocar Jesus à sua frente e decidir: eu vou agora seguir ao Senhor. Mas preste atenção, este Senhor que você segue caminha para a cruz, e você caminha junto com Ele para lá. Existe uma cruz para você também, aonde ali haverá a morte completa do homem velho, para que aconteça o homem novo em sua vida. Não pode existir ressurreição sem morte. E eu sou louco, maluco, sem senso, se rejeito as oportunidades que Deus vai me proporcionando no meu dia a dia para que morra em mim o homem velho. Simplesmente por causa disso que eu já falei algumas vezes e repito: ninguém quer sofrer. E não é só sofrer, é sofrer por amor a Deus, é abraçar a cruz. Eu repito, para que você não pense que tudo que eu estou dizendo aqui é algo apenas para alimentar nossos conhecimentos. Não, é prático. O fato de você amar a Deus na sua dor, no seu sofrimento, significa que você está abraçando a sua cruz. Não fuja da sua cruz na igreja, porque se pode fugir da cruz na igreja também. Não fuja da sua cruz no seu apostolado, envolvendo-se cada vez mais com coisas para fazer aquilo, fazer isso, cantar, pregar, fazer programa de televisão, ir no grupo de oração, rezar pelas pessoas, e abandonando a cruz que te salva, porque só ela nos salva, porque a obra de Deus em Jesus Cristo é a obra de Deus em nós. Escute bem, no dia do julgamento de nossa salvação, a nossa vida deverá ser igual à vida de Jesus Cristo. Nós não podemos desejar outra vida que não seja a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E para merecermos o céu, a nossa vida precisará ser igual à vida dele. É o que São Paulo diz na carta aos Romanos: porque os que anteriormente ele conheceu, esses também predestinou a serem conforme a imagem de seu Filho. E qual foi a vida de Jesus Cristo? Tomemos o Evangelho e vejamos qual foi a vida do nosso Senhor. Foi uma vida a caminho da cruz. Foi ou não foi, meus irmãos? Foi uma vida contínua a caminho da cruz. É impressionante que da primeira vez que Jesus se revela, e que ele justamente se refere àquele salmo: Espírito do Senhor repousa sobre mim, ali mesmo já atentam contra a vida de Jesus. Se você prestar bem atenção no Evangelho, é uma confusão tremenda, porque querem então matar Jesus logo naquele momento, levando ele a um precipício e querendo jogar Jesus. Ali já queriam matar a Jesus, porém ele sai no meio do povo, e assim que o Evangelho diz, e a gente se esquece dessas coisas. Somente que o Senhor a quem seguimos é este,
é um Senhor que é desprezado, último dos homens da dores. É assim que o profeta Isaías se refere a Jesus Cristo. Há tantos séculos antes, Isaías diz sobre Jesus, que ele é o homem das dores, desprezado, último dos homens. Aquilo que nós considerávamos loucura, absurdo, hoje nós estamos convidados a assumir como um grande tesouro, que são os nossos sofrimentos. Em primeiro lugar, para que você não esqueça nunca, não rejeite a sua cruz, identifique-a de frente. Que maravilha quando o cristão é capaz de olhar de frente para a sua cruz. Qual é a sua? Qual é a sua cruz? Uma pessoa, porque você também pode ser a cruz de alguém, sabia? Porque Deus se vale de nós para que nós nos santifiquemos. E não só nos santifiquemos, mas para que nós santifiquemos aos outros também. Então não pensemos que somente os outros são cruzes para nós. Nós também somos muitas vezes pesados para os outros. E mais, não existe paz sem cruz. Poucas vezes nós nos detemos na paz que Jesus emana do crucifixo. A paz de uma obediência completa àquilo que para ele, como homem, era um sofrimento insuportável. Não existe paz sem cruz. Todas as vezes que você, como filho de Deus, como cristão, como templo do Espírito Santo, procurou por diversas formas, artifícios, palavras, jogo de cintura, como a gente diz que a gente precisa ter, livrar-se dos seus sofrimentos, você não teve a paz de Deus em seu coração. Porque não existe paz sem cruz. A paz da obediência, a paz que vem da aceitação, e a paz que vem do amor com o qual nós abraçamos os nossos sofrimentos. O mérito de uma pessoa que ama Jesus Cristo consiste em amar e sofrer. São Francisco de Sales fala que o grande segredo dos santos, e isso daqui eu estou falando para pessoas que estão resolvidas a buscar a santidade. Eu não estou falando para pessoas que estão pensando que ser santo é uma saída. Não, é a única saída, é a santidade. E olhe que São Francisco de Sales diz, aquele que deu nome aos salesianos, ele diz que todas as chagas do Redentor são outras palavras que nos ensinam como devemos sofrer por Ele. E ele diz, esta é a sabedoria dos santos, sofrer constantemente por Jesus. E ele diz, assim nós ficaremos logo santos. A santidade e o martírio estão juntos. Acho que dá tempo para eu explicar para você. João, no livro do Apocalipse, preste atenção, ele fala que viu uma grande multidão, e toda essa multidão estava com palmas nas mãos. A palma significa martírio.
João viu a nós, ele nos anteviu nesta eternidade com Deus, em céus novos, em terras novas, e todos estavam com vestes brancas e palmas nas mãos. A palma significa sacrifício, martírio, digo. Agora, isso quer dizer que todos os cristãos devem morrer martirizados? Porque nem todos morreram mártires. Sobre esse trecho da palavra de Deus, São Gregório explica uma coisa maravilhosa. São Gregório diz assim, que o martírio em nossa vida se dá de duas formas. Ele diz, todos os santos são mártires, ou pela espada, quer dizer, pela morte, ou pela paciência. E diz a mim e a você, se não podemos ser mártires sem a espada, aliás, dizendo melhor, nós podemos ser mártires sem a espada, mas se guardarmos a paciência. Eu lembro que em 1984, quando eu cheguei aqui na Canção Nova, acredito que a Luzia nem lembra disso. Nesse primeiro ano que eu cheguei na Canção Nova, eu cheguei no dia 19 de março, dia de São José. Nesse último dia 19 de março, eu celebrei 17 anos aqui na Canção Nova. E naqueles dias iniciais, a Luzia veio rezar por mim. E ela rezando por mim, ela teve uma imagem de mim, com muitas palmas nas mãos. Me lembrei disso esses dias, com muitas palmas nas mãos. E aí nós rezamos em torno da vitória, da escolha, da santidade, do céu que me espera e tudo mais. Hoje eu compreendo que ali naquele dia, Deus já me dava muitas palmas nas mãos, como sinal de muito martírio. Que eu não sei se Deus vai me levar para o martírio pela espada. O que nós sabemos que para todos nós deve ser uma glória, porque o martírio é sinal de que teremos, com certeza, o céu. Mas eu já sei que Deus tem me dado martírio pela paciência. E que nós podemos ser mártires pela paciência. Lembro-me também que uma vez, sem muito compreender, eu conversei com uma pessoa no ano seguinte, em 1985, com uma garota na comunidade. Eu disse para ela o seguinte, eu disse, sabe, eu não sabia nem o que eu estava dizendo naquela época, viu gente? Hoje que eu compreendo. Eu disse para ela que eu sentia no meu coração que Deus reservava para mim uma vida de muitos sofrimentos. Eu me lembro que essa minha irmã ficou assim, achando aquilo um grande absurdo. E disse mesmo, nossa, que bobagem, que absurdo. Imaginar que sua vida com Deus será uma vida repleta de sofrimentos. Isso caminhou dentro de mim durante muito, muito tempo. Eu não entendo ainda tudo. Entendo já alguma coisa. E imagino que o que eu vivo e o que eu entendo pode ser também, além de ser um testemunho para você, tem uma esperança enorme de que seja um ensino muito concreto também para a sua vida. Porque na verdade, no que diz respeito aos sofrimentos e tantas outras coisas da nossa vida, nós estamos no mesmo barco. Não é verdade? Como eu perguntei no início aqui da nossa colocação, quem tem passado por sofrimentos? Todos nós levantamos o nosso braço, ou quase todos nós levantamos o braço, e eu acredito que aquele que não levantou o braço sofre também. E talvez a dor seja tão grande que não te deu forças para levantar o seu braço. Por isso, a partir de hoje, Deus nos presenteia
com uma nova caminhada. Que bom que é Quaresma, hein, meus irmãos? Que bom que é Quaresma, porque nós vamos agir agora concretamente. Isso significa o quê? E eu repito, em primeiro lugar, não despreze os seus sofrimentos. Não queira que Deus te livre deles, cresça com eles. Veja que oportunidade maravilhosa você tem de aí na sua dor, mostrar a Deus o quanto que você o ama. Ame a Deus na sua dor. Que oportunidade maravilhosa aí na sua dor, quando na verdade a sua humanidade e a tentação tenta você ao quê? A ficar com raiva, a blasfemar, a ficar de cara feia, a virar as costas para os outros, a se fechar para a vida, para a alegria de viver. Ao contrário, veja que você tem na verdade uma grande chance para amar a Deus. Se alguém te magoou, e esse alguém é a causa do seu sofrimento, muda a sua sintonia, seja esperto, veja que aí você tem na verdade uma chance maravilhosa de perdoar. E perdoe, decidindo se perdoar, porque eu sei que o perdão, na verdade, é uma grande graça que nós recebemos. O perdão é graça, mas eu sei também que é preciso perseguir a graça que Deus nos deu, e a nossa vontade faz com que nós persigamos aquela graça. É justamente aquela pessoa que não tem forças, nem vontade nenhuma de perdoar, mas ela sabe que o dever cristão é conceder sempre o perdão. Então, sem vontade nenhuma, sem a graça ainda de perdoar, eu persigo o perdão pela minha vontade. E aí eu digo, eu decido perdoar. E não importam os meus sentimentos. Os sentimentos não estão em jogo, porque se os sentimentos estivessem em jogo, nós não estaríamos hoje aqui aonde nós estamos. Se meus sentimentos estivessem em jogo, eu não estaria aqui onde estou agora. Você estaria em outro lugar? Porque cada um de nós, uns mais, outros menos, já tivemos uma série de experiências e já vimos muito bem aonde é que os nossos sentimentos feridos são capazes de nos arrastar. Não é verdade? E o que significa carregar a própria cruz? Você lembra? Eu disse várias vezes, mas eu sei que essas coisas desse tipo assim, elas vão caindo de mansinho no nosso coração, até que a gente se convença e pela graça de Deus, isso se torne realidade dentro de nós. Se você pode adquirir a fita desta palestra, que vai estar pronta no final do dia, adquira. Tenho certeza que você vai precisar escutar de novo, sozinha lá no seu quarto. Tenho certeza que, além de você, o que eu falei aqui vai servir também para outras pessoas. Você conhece pessoas que estão se revoltando contra Deus. Você conhece pessoas que estão vivendo uma amargura. Meu Deus, quantos filhos de Deus amargurados porque não querem sofrer como o próprio Filho de Deus. Jesus Cristo teve a sua paixão. Por que você não quer ter a sua paixão? Eu sigo um Cristo que viveu, foi vida, paixão, morte e ressurreição. O que eu quero? Eu quero vida, um pouco de paixão sim, morte jamais, ressurreição é tudo que eu quero. Só que não é assim. Não é assim uma vez que você resolveu seguir a Jesus Cristo, que atingindo as bases do mundo inteiro, morreu por nós, sofreu por nós, e por isso nos deu vida nova. Esse é o meu caminho, esse é o seu caminho, e não existe outro caminho para os filhos de Deus, e não existe outro caminho para os cristãos. Se você tem uma cruz lá na sua casa, hoje chegue lá e abrace a sua cruz. Não carregue mais a sua cruz. A cruz pesa se você carrega. Se você a abraça, ela fica leve. Faça essa experiência. Experimente. Existem coisas
existem mistérios no reino de Deus, como é o mistério da cruz, que se eu não o experimento, eu não sei do que se trata. Posso testemunhar também, que a gente já está no finalzinho do nosso tempo, acho que já até esgotei um pouquinho, a fonte de alegria que é abraçar a cruz. A fonte de alegria que é abraçar a cruz. Eu me lembro que Eliana, algumas vezes, ela, nos dias em que eu precisei ficar de cama mesmo, com muitas dores, especialmente na coluna, eu me lembro que algumas vezes ela comentou do meu bom humor. Na dor, mas com muito bom humor. Às vezes eu chorava muito de dor, mas com muito bom humor. E estava com bom humor mesmo. Coisa mais engraçada do mundo. Eu dizia sempre, tá ótimo, eu estou muito bem. Aí eu andava sem conseguir andar, eu arrastava minhas pernas, na verdade, e eu ficava brincando sempre, dizendo assim, estou ótimo, estou maravilhoso, estou fantástico. Eu dizia assim. O Jesus, meu irmão de comunidade, que também é paramédico, que era quem cuidava de mim, me punha na cama, me tirava da cama, me dava banho, me dava remédio, aplicava injeções terríveis, né, Jesus? O Jesus sabe disso, que eu saía do banho sem conseguir andar direito, segurando as duas mãos dele e dizendo para ele, estou ótimo, estou maravilhoso, estou fantástico. Por quê? Porque a fonte de tudo isso estava no conhecimento de que eu sabia que Jesus estava ali, começando a me dar a compreensão da minha cruz, que é a minha, que não é a do Laércio, mas é a minha. Eu comecei a compreendê-la, meus irmãos, e graças a Deus a ressurreição que ela tem para nós vamos viver plenamente no céu. Mas é maravilhoso a gente saber que Deus vai concedendo aqui já, na terra, mesmo nesse vale que é um vale de lágrimas, nós já vamos vendo sinais da nossa ressurreição. Porque tudo que eu falei, como são de fato todas as coisas de Deus, porque Ele é muito concreto, exige de nós uma resposta bem concreta. Eu quero que você pense agora na cruz que você precisa assumir. Abraçar a sua cruz, exatamente assim, amando a Deus neste sofrimento, amando aos outros neste sofrimento. CançãoNovaPlay.com. Assine já!